Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom tê-los aqui novamente e hoje nesse quarto vídeo da série do coração dos pais aos filhos. No vídeo anterior nós falamos de alguns aspectos gerais envolvendo a paternidade e o assassinato de crianças em gestação, eufemisticamente chamado de aborto, politicamente correto chamado de aborto. E hoje nós queremos, nessa mesma linha do coração do Pai, daquele que quer ser semelhante ao Deus Pai, daquele que trabalha para compreender e viver o coração amoroso de Deus Pai. Então, o nosso tema hoje é paternidade, a paternidade pastoral, a paternidade do pastor, do cuidador, versus a paternidade do mercenário. Então, lembrando daquela passagem de João 10, em que Jesus Cristo fala que Ele é o bom pastor, e qual a característica do pastor que é bom, pastor que é pastor de verdade, e o pastor que é mercenário, aquele que ele age como se fosse pastor, mas na verdade ele está preocupado consigo mesmo, ele não está preocupado com as ovelhas que estão sob a sua responsabilidade. Então Jesus é o bom pastor porque Ele é o pastor que cuida da ovelha, que ao ponto de dar a própria vida pela ovelha. E a característica nossa como pais, os pais cristãos, os pais judeus, os pais que se espelham na paternidade de Deus Pai, deveria ter essa característica. Nós deveríamos viver e trabalhar para ter essa realidade em nós. Nós deveríamos estar dispostos a entregar a própria vida em favor daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, seja os nossos filhos biológicos, filhos adotivos, filhos espirituais, filhos que nós cuidamos num contexto mais social, não importa, todos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, que depende do nosso cuidado, Pastor é aquele que cuida, que protege, Não estamos, acho que já ficou claro, mas é só para reafirmar. Nós não estamos usando aqui o título de pastor como a profissão do pastor, do pastor de uma religião, mas aquele que cuida, que protege, Então é esse coração que nós precisamos ter, O mercenário, de qual Jesus Cristo fala, a diferença é que ele está preocupado consigo mesmo, ele até cuida da ovelha, desde que esse cuidado traga algum benefício, e traga alguma condição em que ele também recebe alguma coisa em troca, em relação ao trabalho que ele faz, E o pastor de verdade, ele não somente cuida da ovelha, o pastor segundo o coração de Deus, mas ele disciplina a ovelha, ele disciplina os seus filhos. Então, da mesma forma como Deus nos corrige, da mesma forma como Deus às vezes nos permite que nós passemos por algumas situações difíceis, constrangedoras, às vezes de muito sofrimento. Quando Ele permite isso, é para o nosso bem, é porque alguma coisa precisa ser resolvida, precisa ser tratada na nossa vida. Então, o verdadeiro pai, a paternidade de acordo com o coração de Deus é aquela que está voltada para nos ensinar a justiça e a verdade, o amor incondicional, porque são essas coisas que permanecerão para a eternidade, A justiça de Deus, o amor de Deus que contém a justiça de Deus e a graça de Deus. É bem difícil, para alguns cristãos, é difícil compreender essas coisas que deveriam ser básicas por causa da guerra cultural, aquilo que nós temos falado, sobre o politicamente correto. Porque, infelizmente, nós fomos convencidos de que uma paternidade correta seria aquela paternidade que permite que o filho faça aquilo que ele quer, que o filho não tenha disciplina, que não tenha orientação, que não saiba exatamente aquilo que ele é, Então, a ideologia de gênero trabalha nessa direção, para bagunçar a identidade da criança, para que a criança não tenha clareza daquilo que ela é. E por quê? Porque se eu não tenho clareza daquilo que eu sou, se eu tenho dificuldade com a minha identidade, aqueles que dominam sobre mim, os mercenários, aqueles que se dizem cuidadores, pais e protetores, educadores, eles vão ter facilidade para me manipular. Se eu tenho uma identidade firme, fixa, se eu tenho convicção em relação àquilo que eu sou, o que eu acredito, onde eu quero chegar, eu vou exercer aquilo
para o qual Deus me criou, né? Que é a minha liberdade, a minha autonomia e o meu direito de escolher aquilo que eu quero ser, que eu quero fazer. Né? E aqueles que querem controlar, o mercenário, eles vão ter dificuldade, né, sobre mim. E é isso que está em jogo. Né? Então, todos os órgãos contra Deus, os órgãos da ONU, né, Unicef, Unesco, OMS, né, e tantos outros órgãos aí ligados à ONU, as próprias instituições de pesquisas, né, as universidades, então elas trabalham nessa perspectiva de confundir a identidade do verdadeiro filho em relação ao verdadeiro Pai, que é Deus, né? E de dificultar essa ação do Pai, dificultar essa ação da paternidade que cuida, que protege, que está disposto a dar a vida, que valoriza a identidade do filho, que trabalha para que Deus seja o Senhor e o cuidador e o protetor do filho. É contra isso que existe uma guerra forte, né? E para isso, para que essas entidades que guerreiam contra a paternidade, né, essa paternidade protetora, né, cuidadora, para que eles tenham sucesso, eles precisam fragilizar a nossa condição, principalmente a condição de homem, né? Claro que a condição feminina também é fragilizada nesse processo. As mulheres são convencidas de que não devem ter filhos, né? Que não devem se sujeitar aos maridos em casa, né? Que não deve estar sobre um controle familiar, né? Como se o controle na empresa fosse mais livre, né, do que em casa, enfim, né? Umas coisas assim que não tem muita lógica, né? De qualquer maneira, esses discursos acabaram convencendo muita gente de que há uma condição de paternidade elaborada pelo Estado, pelas entidades, que é melhor do que aquela instituída por Deus, pelos princípios bíblicos. Isso é um grande engano, né? Uma realidade assim que ilustra entre as muitas realidades que nós temos nas Sagradas Escrituras, que devem ser lidas diariamente, meditadas, né? Nós precisamos conversar com Deus Pai diariamente sobre aquilo que já está definitivamente revelado nas Escrituras. A partir dessas verdades imutáveis é que Deus vai nos trazer revelações específicas para os nossos dias, né? Sem confrontar com aquilo que já está revelado. E nessa busca diária das Escrituras nós vamos encontrar várias situações onde Deus deixa claro esse desejo do coração dele que nós sejamos pais protetores, cuidadores, né? E um deles é a situação de Davi, o exemplo de Davi, quando ele vai lutar lá com Golias, né? E a justificativa que ele apresenta para Saul e para aqueles que estão em volta dele, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 34, mas lembrando que precisa ler antes, depois, né? Compreender bem o contexto bíblico, para não ter problema de interpretação. O Davi, ele lembra de uma situação onde ele matou o leão e matou o urso, né? Onde ele enfrentou animais ferozes, animais que se ele fugisse com medo estaria até justificável, né? Mas ele enfrentou esses animais para defender as suas ovelhas, né? E ele faz isso, vai enfrentar o Golias, entendendo que da mesma maneira que Deus deu graça para ele defender as suas ovelhas, ele daria graça e força, né? E condições para ele vencer o gigante, para que o nome de Deus fosse honrado, né? Não era para ele ficar bem na fita, né, para aparecer como herói, né, mas é porque ele entendia que o nome de Deus estava sendo blasfemado e era preciso fazer alguma coisa para que o nome de Deus fosse exaltado, fosse colocado no seu devido lugar. Coisa que está faltando bastante hoje em dia, né? Nós, infelizmente, temos tido muita dificuldade de glorificar o nome de Deus e de manifestar essa grandeza de Deus diante de tantas situações de blasfêmia, né, e de guerra que existe contra os princípios de Deus. Então, Davi é um exemplo, né, dessa paternidade de pastor, desse líder cuidador, comprometido com os princípios do reino de Deus, que não tem medo, né? Que faz de tudo e que, se for preciso, entrega a própria vida para cuidar dos filhos, para proteger os filhos, para garantir a justiça, né? Então isso não está restrito apenas aos filhos, né? Isso está aberto, e Deus quer que nós tenhamos esse coração em relação a todas as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, né? Então, se você é professor, né? Se você coordena alguma entidade social, né? Onde tem crianças, não importa, qualquer grupo de pessoas, sejam crianças ou seja um outro grupo de pessoas que estejam injustiçadas ou que sejam inocentes, né, ou que sejam incapazes de se defender,
Se Deus te colocou para cuidar dessas pessoas, Deus quer que você tenha esse coração cuidador, né? Deus quer que você esteja disposto a se sacrificar por essas pessoas que precisam de cuidado, que precisam ter a justiça garantida, né? Nesses dias de pandemia, nós estamos vendo isso, por exemplo, sendo atacado em relação aos idosos, né? Então, Jesus Cristo, o rei judeu, né, que virá governar as nações, na outra série nós temos conversado sobre isso, ele quer que o coração dos pais sejam voltados para os filhos. Essa série tem esse título, né? Do coração dos pais aos filhos. Essa é a condição para Jesus Cristo voltar e assumir o seu reino definitivo na terra, entre outras coisas que vão acontecer. E é curioso, né? Porque essa pandemia, entre as muitas coisas que ela criou contra os princípios do reino de Deus, nos colocando imóveis, né? A grande parte dos cristãos foram colocados de joelhos, né, diante desse poder globalista e de certa forma continuamos de joelhos ainda rendidos, né, a todo esse poder sem muita coragem ainda para reagir, né, mas acreditamos que muita gente tem reagido desde o começo, né, mas assim, eu estou falando da maioria dos cristãos. Mas uma das coisas que foi atacada entre muitas outras foi essa questão de separar as pessoas idosas das mais jovens, né? Olha que coisa, né? Deus quer que o coração dos pais estejam junto, né, em comunhão com o coração dos filhos, e existe uma ação, né, forte no sistema, e que essa pandemia se tornou mais forte ainda, né, e provavelmente isso se fortaleça ainda mais para separar aqueles que são mais idosos, aqueles que têm um caminhar maior com Deus e que teriam muita coisa para nos ensinar, né, para caminhar com a gente, né, para transferir para nós, tentando nos separar dessas pessoas. Então nós precisamos pensar nisso, né? E lutar contra isso, né? Então Deus quer paz, Deus quer uma paternidade que seja protetora, né? Que esteja disposta, uma condição de coragem, né? Uma disposição para entregar a própria vida em relação àquilo que é a justiça do reino de Deus e aquilo que são princípios imutáveis do reino de Deus, né? Então que Deus nos ajude a caminhar nisso. Nós voltaremos a conversar sobre isso em outros vídeos, mas que fique forte isso para você, né? Deus te chamou para ser corajoso, Deus te chamou para exercer a justiça dele, o amor dele sobre todos aqueles que sofrem injustiças, sobre todos aqueles que são inocentes, sobre todos aqueles que são fracos, né? E vocês sabem quem são essas pessoas. Deus com certeza está falando ao seu coração sobre elas. Então que Deus te fortaleça, te oriente, que Ele nos ajude a continuar caminhando em toda verdade, em todo amor e em toda justiça. Que Deus continue nos abençoando e até a próxima.